Olá pessoal, então vamos começar? Então muito boa tarde, sejam bem-vindos, prazer estar com vocês na live de hoje, nossa primeira live do mês. Já vamos focar em Páscoa, então quem tiver já pensando, né, planejando a Páscoa, já é uma live bem bacana. Lembrando que a live vai ficar salva, a gente vai deixar depois a receitinha com todo o passo a passo, sugestões, tudo bonito e validades, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Então, hoje estou aqui na Tia Marlene, então, com a nossa live. A Tia Marlene mudou de endereço, para quem ainda não conhece, para quem não sabe, tá na Emanuel Guedes, número 380, na mesma região do Butantã. Então, se você tiver dúvida de material, de ingrediente, de forma, de qualquer coisa que você precisa para a live de hoje, para as próximas lives, entre em contato com a Tia Marlene, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o atendimento, o preço é muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar e tudo que a gente vai usar tem na Tia Marlene, tá bom? Então o telefone tá aqui, podem entrar em contato que eu tenho certeza que as meninas vão atender super bem vocês, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho, vou guardar aqui a minha plaquinha. Vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Então, a Páscoa, gente, é a época que a gente trabalha bem, é uma época que a gente perde algumas noites de sono, mas é uma época muito lucrativa. Mas esse ano a gente está enfrentando um grande problema chamado aumento do cacau, né? Então, o aumento do preço do cacau é mundial, então teve um problema na África, que é o maior produtor de cacau do mundo, então a gente está com um cacau mais caro este ano, não é? Então a gente tem que driblar os nossos aumentos para ter um lucro bacana, para que eu consiga vender com uma qualidade bacana. Então hoje eu resolvi fazer essa live com vocês, mostrando dois tipos de recheio. Um recheio cozido, então a gente vai fazer um recheio cozido para mostrar para vocês como que ele fica, e um recheio sem ir ao fogo, que é uma ganache que eu consigo brincar aí de várias formas, tá bom? Então eu vou começar com a ganache, porque eu deixo ela descansar um pouquinho, que eu ainda vou bater na batedeira para mostrar para vocês o ponto que ela fica e o aerado que ela fica, tá bom? Então são receitas teoricamente simples, práticas de você fazer, tem um rendimento bacana, eu posso congelar sem problema nenhum. A Páscoa daqui a 30 dias praticamente, né? 35 dias. Então dá para você congelar, se você já quiser adiantando, ou você pode armazenar na geladeira por até 10 dias. Vai depender de como você, né, o que você vai colocar nessa base, tá bom? Então são receitas acessíveis que eu tenho certeza que vai ter um lucrinho bom aí na produção dos seus ovos, tá bom? A Camila acabou de entrar, um beijo, cá, boa tarde. Então o pessoal que tá chegando, vai chamando a galera aí pra gente ter bastante gente, pra tirar dúvida. Quem precisar perguntar, pode perguntar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa live, tá bom? Então vamos começar? O legal dessa base, gente, que é uma base que eu vou fazer de ganache, o legal dela é que eu consigo fazer base escura ou base branca e saborizar do jeito que eu quiser. Então, antigamente eu comecei, já tem 16 anos com Páscoa, e eu sempre fazia um recheio disso, um recheio daquilo, um recheio, e ficava muita coisa para fazer. Então hoje eu consigo entender que eu consigo fazer uma base e saborizar essa base de várias formas. Então eu posso acrescentar geleias, pastas, pós-saborizantes, emulsões, essências, do jeito que você achar legal. Então o legal dessas bases é que você não perde tempo, não é? Então eu vou começar com a base branca. Então aqui eu tenho, né, essa ganache aqui, é uma ganache que teoricamente sai do fogo, né? Então muito simples. Aqui eu vou utilizar 3 ingredientes apenas. Então eu vou usar chocolate branco. Professor, pode ser com cobertura? Pode, não tem problema nenhum. A cobertura, claro, você vai usar de uma marca boa. Hoje as coberturas têm um sabor muito, muito bom. Algumas marcas bem semelhante
ao gosto do chocolate branco. É um custo menor, então tenho certeza que vocês conseguem aí um custo-benefício. Mas se você quiser fazer com chocolate também, dá certo. Aqui eu vou utilizar 350 gramas de chocolate branco. E a mesma coisa para o chocolate escuro. Eu posso fazer com chocolate ao leite ou meio amargo, tá? Ou blend. Eu só vou pôr para aquecer rapidinho esse ao leite, que ele começou a dar uma endurecida. Só um minutinho. Pronto, então aquecer aqui novamente. E aí eu vou utilizar, gente, antigamente muita gente falava que ganache era sempre a mistura de chocolate com creme de leite. Hoje a gente entende que não, que é uma mistura entre chocolate e um líquido. Então eu posso utilizar um líquido da sua preferência para fazer essa base. Nesse caso aqui eu vou usar água. Então eu vou usar 120 gramas ou ml de água e vou usar glucose. A glucose vai ajudar na emulsão, nessa mistura de água com chocolate, né? Muita gente fala, mas chocolate e água não misturam. Não misturam se eu quero fazer uma casca, por exemplo, um bombom. Aí tudo bem. Se, por exemplo, eu vou utilizar uma ganache, né? Para fazer uma ganache, eu vou acrescentar mais água. Então não tem problema nenhum. Então aqui dou uma aquecida levemente para equilibrar a temperatura dos dois. Como aqui já estava em temperatura ambiente os dois, não precisa aquecer. Então eu vou acrescentar aqui a água com a glucose. A glucose já dissolveu aqui a nossa glucose. Então misturo bem. Se você quiser usar, por exemplo, um mixer, pode usar, não tem problema nenhum. O mixer vai ajudar a você não perder tempo e também não ter uma ganache com gruminhos. E aí o legal dela, gente, é que eu posso fazer essa base e se eu quiser ela mais aerada, eu posso acrescentar ou chantilly ou emulsificante, que eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. Lembrando que toda ganache precisa de descanso. Se eu não usar, se eu quiser fazer agora para usar, ela não vai dar a liga que eu preciso, ela vai ficar mole. Então eu preciso de pelo menos umas 2 a 3 horas de descanso na geladeira ou de um dia para o outro na temperatura ambiente. Então, ó, misturo bem. A ganache vai ficar completamente líquida porque eu acabei de fazer. E eu vou deixar ela de ladinho aqui, que eu vou fazer a nossa versão de chocolate ao leite, que pode ser a meio amarga também. E tá pronta a nossa ganache. Muito difícil, né? Então aqui eu tenho a mesma coisa. 350 gramas de chocolate ao leite, pode ser o blend ou o meio amargo. Vou acrescentar 120 gramas ou ml de água e 35 gramas de glucose. Então, aqui. Pronto. Mesma coisa, tá? Só misturar bem. E aí eu posso saborizar essa ganache do jeito que você quiser. Então, por exemplo, na versão escura, eu posso acrescentar bebidas alcoólicas. No caso aqui, eu posso acrescentar amarula, conhaque, um licor de cacau, um licor de café, um licor de jabuticaba, por exemplo. Posso acrescentar pasta saborizante. Então, aqui combina a pasta de nozes, de avelã, a pasta de baunilha, a pasta de café. Então, vocês podem usar a pasta da preferência de vocês. Na versão branca, eu posso fazer a mesma coisa. Combina muito com licor de
laranja, licor de limão, licor de amêndoas, cachaça, vodka. Então, vocês podem usar as bebidas alcoólicas da sua preferência. Eu também posso usar, por exemplo, as pastas saborizantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ó, completamente líquida, porque eu acabei de fazer. Vou colocar na geladeira para dar uma endurecida e vou depois transformar ela em uma ganache mais aerada, tá bom? A Ariel entrou na nossa live. Boa tarde, Ariel. Vou levar lá, gente, só um minutinho. Pronto, coloquei lá para esfriar. Então, base da ganache foi feita. Então aqui, gente, por exemplo, né, eu sou parceiro da Mago já há alguns anos. Eu trouxe algumas pastas para mostrar para vocês. A Mago tem bastante pasta, né? Então, pastas saborizantes. Então aqui, por exemplo, que é o queridinho do momento, né? Pasta saborizante. Então, vou usar, por exemplo, a de pistache. No rótulo vem escrito quanto que eu vou utilizar. Mas, de um modo geral, eu vou utilizar em média de para cada 400 gramas de preparação, eu vou usar, só confirmar aqui, 35 gramas para cada 400 gramas de produto. Então, se eu fizer um brigadeiro, 35 gramas para cada 400 gramas de brigadeiro. Ah, vou fazer uma ganache, 400 gramas, também 35 gramas. Ah, mas é muito. Vai depender da marca de pasta que você utiliza. Da Mago eu sei que são 35 gramas. Pode ser que da Gustosia seja 20, seja 40, seja 50. O da Blend pode ser que seja 2, 3, 4 gramas. Então vai depender aí da marca que você goste. Eu gosto muito da Mago pelo seguinte. Por exemplo, de pistache, tem pedacinho de pistache aqui dentro. Então é um cheiro, é um aroma bem gostoso. O de nozes, eu particularmente adoro esse de nozes. Então, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Peraí que eu já vou pegar um que tá aberto. O de morango também tem um azedinho muito gostoso. O de maracujá tem pedacinhos, né? Tem sementinha, então dá pra você aí brincar com os pedacinhos, ó. Com os pedacinhos do maracujá. Então, e ela é ácida o suficiente. Então, dependendo da marca que você usa de pasta, ela não é tão saborosa, não é tão forte ou não é tão natural o aroma. Então, aqui eu sei da Mago que tem um aroma bem bacana. Então, vocês podem usar as pastas. A Mago também tem, por exemplo, as emulsões, que são essências concentradas que eu posso utilizar para saborizar. Então, para cada meio quilo de produto, eu vou usar 3 gramas de emulsão. A Mago tem, acho que, 18 sabores de aroma, então 18 aromas para você utilizar. Então, você pode usar da sua preferência. A única diferença é que ele não vai dar cor, só vai dar o sabor. Então, e ele aguenta altas e baixas temperaturas. Tudo bem? Hoje tá, né, o pessoal usa muito esses pós saborizantes. Tem da Dona Jura, da Mavalério, de várias marcas. Pode utilizar. Eu gosto de utilizar o da Marvi, que são os pós para sorvete. Só a Marvi possui em média de 50 sabores, 40, 50 sabores de pasta de pó saborizante. Então você pode utilizar da sua preferência em torno de uns 15 gramas, né, 20 gramas, dependendo do que você quer utilizar. Tudo bem? Aqui a gente pode utilizar também essas pastas prontas, como ovo maltine, Nutella. A Nestlé lançou a pasta de leite em pó, da sua preferência. Aqui nesse caso eu posso utilizar até 100 gramas para ganache, se eu quero um sabor mais marcante, um sabor que tenha mais pedaços, enfim, até 100 gramas dessas pastas. Tranquilinho? Vou só lavar a mão e a gente vai falar da nossa próxima receitinha, que é o recheio, que lembra um brigadeiro, lembra um creme. Então vou mostrar pra vocês, só deixa eu lavar a mão.
Então vamos lá. Esse creme aqui, gente, eu particularmente uso ele para muita coisa, então gosto bastante dele. É um creme que você vai cozinhar, você vai levar para a panela. Leite condensado, creme de leite, leite, amido ou farinha e chocolate. Só isso. Põe tudo para cozinhar, ele vai formar um creme, como se fosse um creme de confeiteiro. Ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Então essa aqui é a versão de chocolate branco, certo? Então, ele fica, ó, ele fica cremoso, porém, se eu quiser deixar ele mais aerado, eu posso bater na batedeira, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Tudo bem? Então aqui, ó, cremosinho. Aqui é a versão de chocolate. De chocolate escuro, de chocolate meio amargo. Então aqui, mesma coisa, só que eu utilizei chocolate meio amargo na composição, tá? Então, a parte boa é que você tem um rendimento bom, né? Você vai ter um rendimento de aproximadamente 800 gramas. E também ele tem uma estabilidade legal para trabalhar com bico, para trabalhar com outras possibilidades, tá? Então eu posso fazer um ovo recheado, eu posso fazer um ovo de colher, eu posso fazer um bombom, eu posso fazer um bolo recheado. Então ele fica bem estável, tá? Então, feito isso, deixa esfriar totalmente mesmo. E aí aqui eu posso bater na batedeira só para trazer um aerado. Então aqui eu vou transferir para um bolzinho. E aí aqui, gente, eu vou mostrar uma coisa que vocês podem acrescentar. Aqui eu poderia acrescentar chantilly, por exemplo, mas também eu posso acrescentar emulsificante para sorvete, emulsificante para bolo. Por exemplo, emulsificante, tá? A vantagem dele é que ele vai trazer um aerado sem precisar adicionar chantilly, fazendo com que ele fique como se fosse uma mousse, sem diminuir a validade por causa do chantilly. A vantagem é essa. Mas você vai usar pouquinho. Então, para essa receita aqui inteira, vocês vão usar em torno de 20 gramas de emulsificante, tá bom? Então, é opcional. Se quiser usar, pode. Se não quiser, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou pegar minha batedeirinha e só vou bater para mostrar para vocês como que ele fica cremoso depois, tá? Ó, gente, como ele fica mais aerado. Então, ele fica até com aspecto de mousse. Claro que aqui eu acabei de bater, ele fica mais molinho. A hora que eu ponho na geladeira, ele fica cremoso. Então, é legal para você rechear barras, por exemplo, você rechear ovo de colher, ovo recheado também. Então, fica à vontade da sua preferência utilizar este recheio nessa versão. E aqui eu também posso saborizar das mesmas coisas que eu fiz com vocês anteriormente, tá bom? Aqui eu vou bater também
o nosso branco, nossa ganache branca, nosso creme branco. Deixa eu só lavar aqui o nosso batedorzinho. Prontinho. Geladeira. Então, gente, a vantagem de você bater na batedeira é que ele vai trazer um aerado mais bonito, ó. E também ele vai dar além da estabilidade, né, ele vai dar esse aerado legal e também ele dá um arzinho, então ele, querendo ou não, ele aumenta aí a sua produtividade, ó. Então, prontinho. Muito difícil, né, fazer esse recheinho. Então aqui, só colocar para cozinhar todos os ingredientes. Lembra que eu falei lá no comecinho que poderia ser amido ou farinha? No caso, se eu utilizar amido, eu não consigo congelar. Então eu ponho, deixo na geladeira até uns 5, 7 dias de validade. Se eu trabalho com farinha de trigo, eu consigo congelar por 3 meses, tá bom? Então aqui eu posso também saborizar do jeito que eu quiser. Então eu posso fazer esse creme branco, no caso aqui eu posso até saborizar com leite em pó, que vai ficar super gostoso, fica bem levinho. E aí eu posso depois mesclar com morango assado, morango cozido, morango picado, frutas vermelhas, enfim, da sua preferência. Abacaxi cozido, né, misturar com coco. Então dá pra você usar a imaginação neste caso aqui. Eu vou pegar a nossa ganache que tá na geladeira para mostrar pra vocês como que ela tá ficando. E também já vou bater na batedeira só um pouquinho para mostrar pra vocês como que ela pode ficar mais aerada. Se tiver dúvida, a gente pode mandar nesse momento. Deixa eu só lavar lá também.
Gente, ó, a minha ganache branca já deu uma endurecida, olha como ela já fica mais cremosinha. Nesse caso aqui, eu vou adicionar a pasta de morango na minha receita, tá? Eu vou pegar aqui a balancinha. Eu sei que eu tenho 410 gramas de ganache, então eu vou colocar em torno de 35 gramas. Prontinho, se tinha um restinho, né? Então... Vou bater na batedeira só um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais airada. E se eu quiser colocar emulsificante também, dá para colocar. Então aqui eu posso colocar em torno de 20 gramas de emulsificante. Deixa eu pegar uma colherinha e vou colocar para mostrar para vocês. Então deixa eu só misturar aqui e aí vamos bater na batedeira até formar meio que uma mousse, tá? Então a vantagem do emulsificante é que você vai ter uma mousse sem chantilly. Prontinho, gente, ó. Claro que aqui eu posso bater mais tempo, só pra gente não perder o nosso tempo, ó. Temos uma mousse, por exemplo, de morango, uma mousse de limão, uma mousse de maracujá, uma mousse de leite em pó, uma mousse de chocolate, por exemplo. Então essa é a grande vantagem de você usar o emulsificante, tá? Como você usa pouco, ele dá essa estabilidade legal e também não deixa um gostinho, não deixa retrogosto, tá bom? Só vou lavar a mão, peraí. E aí, gente, vou deixar de sugestão para vocês, por exemplo, fazer mini ovinhos. Então aqui eu tenho ovinho de 50 gramas. Eu posso rechear sem problema nenhum e fazer ovinho de colher, por exemplo. Então, e aí o legal, gente, que se você não tem disponibilidade, tem medo de fazer a temperagem, enfim, você consegue comprar as cascas prontas na Tia Marlene.
tá bom? Até deixei anotadinho aqui para não falar um preço errado, já vou mostrar para vocês, tá? Então, se você quer praticidade, é feito de chocolate mesmo, não é feito de cobertura. A vantagem toda é essa. Então você já compra a caixinha. Só vou mostrar pra vocês uma opção. Então, ó, as casquinhas do ovo de colher. Então eu posso fazer aqui. Aqui é uma embalagem da Flip, que eu vou colocar assim. Então, ó, vai ficar assim os seus ovinhos de colher, tá? Então a vantagem é que você já compra, é uma embalagem baratinha, você pode comprar a casca pronta, você pode fazer da sua preferência. Vou pegar aqui os preços para falar para vocês. Peraí. Então aqui, gente, ó, a caixa custa R$ 115,50. Qualquer um dos três tipos que você quiser utilizar. Então, por exemplo, na caixa de 150 gramas vem 20 casquinhas, ou seja, 10 ovos de 150 gramas por R$ 115,50. Então sai em média de R$ 11,55 cada ovo, que você pode rechear e fechar, por bombom, por papel celofane e entregar. A vantagem é essa, de 150 gramas. De 250 gramas vem 12 cascas, ou seja, 6 ovos para você trabalhar. Também o mesmo valor. E se eu quiser uma casca de 350 gramas, vem 8 unidades, ou seja, 4 ovos para você trabalhar. Caso você não queira comprar a caixa fechada, na Tia Marlene vocês conseguem comprar a unidade. Então, se eu quiser comprar a unidade, sai R$ 15,50 o de 350, R$ 10,50 o de 250 e R$ 6,50 o de 150 gramas, tá bom? Então, tem aí na Tia Marlene as caixas, pode mandar mensagem para as meninas, faça a sua encomenda, tá bom? Não ficou nenhuma dúvida? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar neste momento, por favor. Nenhuma dúvida? Então nós vamos encerrar a nossa live. Lembrando que depois que acabar a live eu vou postar a receitinha para vocês com todo o passo a passo, sugestões, validade, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Em relação a preço, não sai caro esses recheios. Aqui no caso, o mais caro é a ganache, porque você vai usar chocolate ou cobertura. Mas assim, não é tão caro também, tá? Semana que vem nós nos encontraremos no mesmo horário, tá? Então, às 14 horas, lembrancinhas para a Páscoa. Pensando que a gente vai ter aí uma Páscoa um pouco mais cara, né? Então dá pra você dar alguns mimos, alguns presentinhos aí pra escola, para familiares, para amigos, sem perder a temática de Páscoa, tá bom? E no dia 28 a gente se encontra com barras recheadas para Páscoa, também em formato de ovo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, vai ficar salva, assista, curta, compartilhe, e eu tenho certeza que vocês vão vender bastante nessa Páscoa, tá bom? Inclusive, já fazendo um convite, se você não sabe precificar, aqui no Instagram da Tia Marlene tem uma live da Vanessa só sobre precificação, tá bom? Então fiquem aí, assistam, tirem dúvida, para vocês não errarem na hora de calcular o preço, tá bom? Um beijo pra vocês, até semana que vem, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.